do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do verso 31 a 46. Amém? Mateus, capítulo 25, do verso 31 a 46. Sempre que eu vou ministrar aos domingos, primeiros domingos eu tenho ministrado, a gente sempre pede uma confirmação para Deus. A gente sempre fica naquele receio de não falar aquilo de nós mesmos, mas falar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. E a gente, pelo menos, eu tenho muito temor em relação a isso, de não ser qualquer coisa, ser aquilo que o Senhor quer falar conosco. O zelo tem que ser de todos nós. E ministrar a palavra é algo muito sério. A gente pode ministrar algo que pode matar a vida de uma pessoa, sabia disso? E a gente ministrar aquilo que nós queremos, ou às vezes das nossas entranhas, ou às vezes de alguma coisa que a gente tem passado, a gente quer colocar em não pode. Então eu tento tomar muito cuidado com isso, da gente se esvaziar de nós mesmos e ouvir a voz de Deus e falar assim: Senhor, o que tu queres que eu fale? Às vezes a gente não tem, e eu não gosto disso, de estar falando em terceira pessoa. É isso que Deus está te dizendo, assim, assim, assado. Eu acho que às vezes é uma imaturidade, quando Deus quer usar em profecia, Ele usa de uma forma tão pessoal que a gente não precisa ficar fazendo nenhum ato circense. Mas eu sei quando Deus quer falar conosco. Eu sei como existem mensagens da qual o Senhor está querendo trabalhar conosco. E é uma mensagem dessa, eu já ministrei uma mensagem como essa há quase 3 anos atrás. E nas entrelinhas eu sempre estou falando isso uma vez ou outra, mas hoje o Senhor quer falar conosco. E quando o Arthurzinho veio contar o testemunho, ali fechou o selo de Deus. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção no que vai ser ministrado nessa manhã. Amém? O tema é: tenha compaixão. Mateus 25, 31 a 46 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à tua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: Em verdade eu vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. Irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Oremos. Eterno Deus, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante o teu evangelho seja ministrado da maneira que
que ela realmente é. Ao Deus que não existe, mas o Deus que é, ao Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eterno Deus, Tu conheces nós, ainda que a palavra chegue às nossas bocas, Tu já sabes que nós vamos falar. Tu conheces o nosso interior, Senhor. Se Tu quer falar conosco neste momento, com esta palavra, que nós venhamos nos alimentar e que nós venhamos ter o discernimento que nós precisamos nessa manhã, ter a metanoia, essa mudança de mente e de atitude, Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorificando o Senhor, poder sentar. Aleluia. Nós temos vivenciado um momento difícil, onde a intolerância tem tomado conta, onde as pessoas não têm paciência para mais nada. E aí no trânsito que acontece tragédias, pessoas que no lapso de ira acabam matando um ao outro, dentro de casa, dentro de famílias. Temos vivenciado o egoísmo, o egocentrismo, temos vivenciado aonde o eu tem que ser satisfeito, e esse olhar ao próximo, esse olhar de compaixão ao nosso irmão tem deixado de lado. E é impressionante, quanto mais a situação se aperta, mais aflora em nós esse sentimento de egoísmo. Quanto mais as situações vão se chegando a um ponto de desespero, mais a gente vai se recolhendo, mais a gente vai entra naquele clima de ostracismo para dentro. E vale a pena a gente compreender e ler, fazer a leitura da palavra de Deus, colocando em nós, e dentro de nós tem que ter aquela humildade de reconhecer: o que o Senhor está querendo falar comigo? O que a palavra do Senhor, essa palavra, quer dizer comigo? Eu não quero entrar no contexto escatológico dessa mensagem, que é um contexto escatológico, um dia do grande julgamento. Agora, filhos, eu quero lhe falar algo muito sério. O julgamento se dá na vida da prestação de conta com Deus no dia que eu e você nós vamos morrer. Quando a pessoa morre, já tem uma prestação de conta com Deus, já tem um juízo com Deus. E qual que é o parâmetro desse julgamento? Qual que são as regras? Quais são as leis desse julgamento que vão me condenar ou vão me salvar? Está aqui o Marcelo, que é um advogado, que tem estudado muito sobre leis, porque tem que defender os seus clientes e tem que conhecer as entranhas da lei. Existe uma lei, existe um juiz, existe um advogado, existe o promotor, às vezes, de justiça, ou advogado do outro lado. E ali, quem tem voz é a lei, e quem bate a sentença é o juiz. Então, no julgamento, meus irmãos, nós temos a lei, nós temos um juiz, nós temos um advogado, e nós temos o diabo. E esse julgamento que se dará na vida de todos os seres humanos da terra, qual vai ser o parâmetro? Qual vai ser a régua de medir que vai balizar? Qual vai ser a lei? E quando Jesus ele fala sobre esse julgamento, ele nos dá muitas dicas. E eu descubro, meus irmãos, que as regras de julgamento não vai ser quanto de dinheiro adquirir nessa terra, quantas catedrais lindas eu fiz para o Senhor, em nome do Senhor, mas para que eu venha me glorificar, quanto do meu braço eu fiz, não para glorificar a Deus, mas para que eu mesmo viesse ser exaltado. Não é o quanto de dinheiro eu dei, nem o quanto eu fiz,
mas é a motivação disso que será provada. A pergunta é, as perguntas são: então o que será, pastor? Como será esse grande julgamento? Temos que compreender o que quer dizer compaixão. Compaixão, se colocar no lugar de, compadecer-se por. Etimologia na origem latina é assim: compassio onis, sofrimento comum. O que é ter compaixão? É se compadecer da pessoa, é se colocar no lugar da pessoa. Hoje foi a noite mais fria do ano, foi ou não foi? Pela manhã 10 graus, à noite deve ter feito uns 8 graus. Eu e você não estávamos debaixo de cobertor quentinho, mas quantos moradores de rua passou frio nessa noite? Se compadecer, meus irmãos, é estar debaixo do cobertor, está intercedendo por essas vidas. Melhor, se compadecer é acordar na madrugada, pegar um monte de cobertor e ir lá cobrir um desses, acolher um desses. Isso é se compadecer. É não olhar para si mesmo, mas olhar para o outro. E quando a gente tem esse olhar para o outro, meus irmãos, a nossa vida muda. Nós somos pessoas mais gratas, se tornamos pessoas mais sinceras, nos tornamos pessoas menos com autovitimização, não tornamos pessoas autovitimistas das situações. Não, a gente se torna pessoas com um olhar de amor, compaixão, se compadecer. É não ficar alheio ao que o outro tem enfrentado e passado. Não é comigo, não tem nada a ver comigo. Se compadecer é uma opção ou não? Para quem serve a Deus? Se compadecer é uma opção ou não para quem serve a Deus? Pensando que é um critério de julgamento, se compadecer não é uma opção, mas é uma exigência para todos os cristãos. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo número 4, verso 13 a 17. Os irmãos que tiverem dificuldade, dê uma olhada no telão, ok? Diz assim: e agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é o vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente sempre protela, nós sempre protelamos, nós sempre deixamos para depois. Quando eu estiver assim, aí eu vou me dedicar mais. Quando eu tiver condições financeiras para ajudar, Deus conhece o meu coração, aí eu vou ajudar. Agora eu não posso, e a gente começa a colocar um monte de subterfúgios para Deus, para a gente querer justificar o injustificável. Nosso irmão Tiago está falando o seguinte: a nossa vida é como um vapor de fumaça. Como é um vapor de fumaça, meus irmãos? Quem não viu, já viu por filme, aqueles filmes antigos de Velho Oeste, que tinha aqueles Maria Fumaça, não é isso? Que ficava lançando um monte de fumaça,
Aquela fumaça pendura por muito tempo? Não! A comparação da fumaça é algo muito forte, porque compara a nossa vida com um vapor de fumaça. E se não olharmos para a eternidade, a nossa vida de 70, 80, 90 anos é um vapor de fumaça. E a gente fica fazendo, muitas vezes, a gente fica fazendo planos materiais para essa vida, e a gente se esquece do essencial, meus irmãos. A gente se esquece do básico. E o Senhor está falando aqui em Mateus sobre o julgamento, é para nós, é para aqueles que conhecem a Ele. Pastor, quem são os pequeninos? Quem são os pequeninos? Gálatas 6, verso número 10. Gálatas 6, verso número 9. Perdão, 10. Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu andei estudando ontem e eu vi alguns comentários que eu fiquei extremamente triste, de pessoas que dizem que conhecem a palavra. Um deles falava o seguinte: não, o Senhor Jesus está querendo dizer nessa passagem que nós devemos ajudar somente quem é da nossa fé. Quem não é da nossa fé, nós pagamos imposto para o governo fazer. Aí eu vejo por mim, o Senhor colocou ali como referência quem estava preso. Então está cheio de crente preso, é isso? Quem estava sem roupa. Então está um monte de mendigo crente. É isso? Paulo, para a igreja de Galácia, falou assim: ó, nós devemos ajudar a todos, principalmente o doméstico da fé. Por que isso? Porque a gente não pode ser hipócrita, meus irmãos. Não adianta a gente querer ajudar a África se tem um irmãozinho aqui dentro da igreja com a luz cortada dentro de casa. Concorda comigo? Não adianta. É hipocrisia. Se a gente não ajuda quem é de casa, não tem que ajudar alguém que é da esquina. Agora, se a partir do momento que a gente está cumprindo com o nosso papel, que é ajudar os que são de casa, nós temos o dever e a obrigação de, como igreja, ajudar quem está mais próximo da gente, que professa qualquer tipo de fé, porque são filhos do Deus Altíssimo. Os pequeninos são Arthurzinhos da vida, que são Jesus. Ah, meus irmãos, quando Deus me coloca pequenos como esse na minha vida, sabe aqueles desenhos onde a pessoa fica com medo de ficar tremendo nas pernas? Eu fico desse jeito, porque Jesus está vindo ao nosso encontro. Jesus está nos visitando, meus irmãos. E aí, quando eu olho para uma situação como essa, eu fico extremamente constrangido e eu fico assim, com medo. Senhor, pode ser que eu pregue o Evangelho a vida toda e eu perca a salvação. Se eu deixar meu coração se corromper, se eu deixar a vaidade, que é vaidade, como Salomão falou, tudo é vaidade, a vaidade me corromper. Quando eu colocar coisas à frente de gente, de pessoas, e quando eu colocar o meu profissional acima do meu ministério, acima do meu chamado. A regra de medida, meus irmãos, é a compaixão e a ajuda. Se você tem vivido uma vida egocêntrica, você tem vivido uma vida onde o que importa é o seu eu e o demais é demais, o que o Senhor está falando nessa passagem? Que aqueles que ele colocar à esquerda, que são os bodes. Mas quem são os bodes, meus irmãos? Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu estava sem roupa e não vestiste-me.
eu estava preso e não quisesse me visitar. Quantos de nós temos dedicado a nossa vida para vestir pessoas, para orar por pessoas? Pastor, mas tu não sabe a situação financeira que eu me encontro. Quem disse que é só dinheiro? Às vezes é uma ligação, meu irmão, minha irmã. Às vezes é um abraço. Às vezes uma visita na casa da pessoa, fala assim: eu estou junto contigo, estamos juntos. Só que nossa vida é tão corrida, nós temos tantos afazeres, que a gente se perde. A gente se perde. A gente se perde. Se Deus lhe chamar hoje, se Deus lhe chamar hoje, como vai ser esse julgamento? Tem mais prós ou mais contra? Se Jesus voltar hoje, meus irmãos, para nós, será que a gente pode ir tranquilamente para esse julgamento sabendo que a gente vai ser aprovado? Ou não? Espera mais um pouco, porque eu preciso melhorar. Ah, pastor, mas é o seguinte, eu estou cansado, eu ajudo tanto, eu estendo tanto a minha mão, e eu não aguento mais, é tanta ingratidão, é tanta ofensa, eu estendo com uma mão e... Olha que a palavra do Senhor nos fala no versículo anterior ao 10, 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E ali novamente o 10: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Pastor, você pode me falar, as pessoas são ingratas. Você estende a mão e a pessoa quer o outro braço, quer a perna, ok. Você faz tudo e eles falam de você, concordo. Às vezes eu vivencio isso. Mas a palavra fala que quando a gente faz os pequeninos, a gente está fazendo para quem? Para quem, meu irmão? Estou fazendo para Jesus. Quando estendo a mão para aqueles que o Senhor coloca no meu caminho, eu estou fazendo para Jesus. E outra coisa, a gente tem que ter discernimento espiritual, de saber como ajudar. Nem todo mundo é para ajudar financeiramente, sabia disso? Pastor, mas eu tenho condição, eu posso ajudar tal pessoa. E você vai orar a Deus e Deus fecha o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus está tratando com aquela pessoa. Existe um trabalhar de Deus na vida daquela pessoa que a gente não pode querer ser mais. E Deus fala: não, somente abrace e ore, ajude. Pastor, a pessoa vai ser despejada de casa, vai morar na rua. E aí tem que ajudar mesmo, irmão. Aí não tem que orar, não, tem que ajudar. Todo dia Jesus aparece para a gente. Aparece ou não aparece? Todo dia Jesus aparece para a gente. Olhando por essa ótica, todo dia Jesus está aparecendo para a gente. E aí a gente tem que ter esse discernimento espiritual de saber: Deus quer que eu ajude essa pessoa, Deus quer que eu esteja do lado dessa pessoa. Meus irmãos, a gente não pode deixar o fardo só para um ou para o outro. O fardo é de todos nós. O julgamento não se dará só para o pastorado, nem o líder. É função do pastor. Eu não estou me eximindo nos meus afazeres, não, meus irmãos. Não é isso. Mas a gente não pode se tornar acomodado na situação. Senão a gente se torna um grande clube social. A gente se torna igreja. Se a gente não manifestar o Evangelho do Senhor, o reino de Deus ser propagado aí, meu irmão, não tem muita função vir para a igreja. E é interessante isso também, né?
Senhor, é o seguinte, eu vou ajudar. Mas olha com carinho aquele processo que eu tenho lá na justiça. Senhor, eu vou ajudar. Mas olha, me prospera, me abençoa. Senhor, eu vou devolver o santo dízimo e vou ofertar. Mas olha, Senhor, olha aí. Ou ajudar só alguém que pode dar algo em troca para nós. Eu ajudo com as segundas intenções. Eu sempre ajudo fulano porque eu sei que eu vou ter algo em troca daquela pessoa. Irmão, eu faço questão de ajudar alguém que não tem nada para me dar em troca. Porque se você está fazendo com esse intuito, você já recebeu a paga sua já. Você já recebeu o pagamento. Não tem galardão nenhum, não tem crédito nenhum perante Deus. A ajuda não pode ser acompanhada de barganhas e trocas. Jamais. A palavra fala que fizeres com a mão esquerda, que a direita não fique sabendo. Eu não me faço para me vangloriar. Eu não posso fazer isso. A palavra fala que Paulo falando que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu sempre diminua. Essa ajuda, ela tem que ser feita, e essa compaixão nós temos que ter pelo nosso próximo, sem nenhum tipo de interesse, simplesmente pelo fato que nós amamos a Deus e amamos os nossos irmãos. Se a igreja evangélica no Brasil compreendesse isso, o Brasil não estava do jeito que está. Se os crentes deste país compreendessem o que é o reino de Deus, se compreendesse a verdade desse julgamento, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. As igrejas não se unem. Aqui nessa rua nós temos mais de 10 igrejas, contando com essa e com essa de trás. Eu não conheço ninguém, meu irmão. Eu não conheço pastor de ninguém. Às vezes a culpa é minha, porque eu não tive tempo ainda e nem fui lá, tive interesse de... Ô irmãos, tudo bem? Vamos juntar para nós orarmos pelo perialto? É o mínimo que a gente pode fazer, se estamos juntos aqui. Nós estamos na esquina da fé, irmão. Tem 2 igrejas aqui embaixo. O pastor Tiquinho falou para mim que foi feita uma pesquisa, não sei em que ano, que descobriu que a região do Perialto é o local no Brasil onde tem mais igreja por metro quadrado. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque onde o reino de Deus entra e a compaixão acha lugar, o todo o redor é mudado. Sabia disso? A luz do Senhor vai entrando no meio das trevas e o milagre acontece. Se a gente tiver esse coração de compaixão, meu irmão, vai faltar lugar para as pessoas estarem aqui. Se a gente tiver esse olhar de compaixão, a gente vai além das 4 paredes. Eu olho com um bom olhar o trabalho que temos aqui do Maitai. Às vezes tem mais de 20 crianças. O Arthurzinho é um deles, mas tem mais crianças. Eu quero mais isso, meu irmão. Eu quero que a igreja realmente, Deus está dando a graça de conseguirmos terminar a reforma, para trazer mais e mais e mais pequeninos aqui dentro. No final das contas, o que vai valer perante Deus é o quanto a gente foi Jesus na vida do outro. O resto é vaidade. Como Salomão falou, tudo é vaidade, embaixo do sol tudo é vaidade. É vaidade, meus irmãos. Tudo é vaidade. Se coloque em pé nesse instante.
Pastor, como eu posso começar? Comece primeiro dentro da sua casa, já está ótimo. Comece se compadecendo dos seus dentro do seu lar. Comece a olhar pela esposa, pelo esposo com um olhar de compaixão, pelos filhos, se colocar no lugar de cada um deles. Que quando algum está reclamando, se coloca no lugar da pessoa para ver se a pessoa tem razão. E que sempre quando a gente faz isso, a gente descobre que a gente está errado. Isso é horrível. Isso é horrível. Mas quando a gente recebe uma repreensão de alguém de casa, a gente logo quer esbravejar. Mas quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente fala, poxa. Então vamos começar de casa. Amém? Vamos começar de casa, lá do nosso lar, da nossa família, da nossa parentela. Senão é hipocrisia. Eu tenho compaixão dos irmãozinhos lá da África, mas dentro de casa eu quero mais que o fulano morra. Aí não adianta, é hipocrisia. Hipocrisia. Aquele que governa bem o seu lar não vai fazer nada. Então vamos primeiro olhar para dentro da gente, dentro do nosso lar. Mulheres com os maridos, maridos com mulheres. Vamos aí, vamos olhar para a gente. Filhos, eu anelo para aquele grande dia, ao chegar diante da face do Senhor, vinde benditos do reino do Pai. Vinde, meus filhos. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada em no sangue dele, uma igreja que ama. Uma igreja de amor, servos que não são de mentirinha. Para de ser de mentirinha, meu irmão. Deus está ceifando. A figueira está sendo chacoalhada. Tome cuidado. Eu fico preocupado se o Senhor começar a me tirar de algumas coisas dos afazeres dele e eu achar que isso é bom. Meu irmão, eu vou ficar com a orelha em pé. Deus é santo. Vocês creem que Deus é santo? Não importa que nós adoremos em espírito e em verdade, que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus, irmão. Não é brincadeira isso não. Uma mensagem como essa, se você decidir não praticar, tu estás condenado. Se você continuar nessa vida de sou eu, o meu ego, o meu eu, e é assim, e tem que ser do meu jeito, meu irmão, feche seus olhos. Eterno Deus, Pai querido, eu compreendo que Tu és um Deus de amor, mas Tu és um Deus justo, Senhor. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus justo, Pai. Tu és um Deus de amor, mas Tu és um Deus justo. Toque em minha vida e na vida dos meus amados irmãos, para que nós venhamos em todo o tempo, meu Pai amado, ter compaixão um do outro, para que a gente venha ter o discernimento espiritual de como devemos ajudar e da maneira que devemos ajudar. Eterno Deus, nos ensina, Pai amado, nos dê o discernimento espiritual, Pai amado, de olharmos para aqueles que o Senhor quer que nós venhamos acolher. E como igreja do Senhor, não faz sentido sermos igreja se nós não podemos estender a mão para aqueles que tanto precisam. Pai amado, que nós venhamos compreender que a eternidade está às portas. E haverá um grande julgamento, meu Pai amado, sobre as nossas vidas. E a régua que vai medir, a régua que vai ser parâmetro para esse julgamento, é o amor. É o caminho do amor. É o caminho da compaixão. É o caminho de ser caridoso. É o caminho de olhar, muitas vezes, na simplicidade da ajuda. Às vezes é uma carona que nós precisamos dar para tal irmão, Senhor. Que venhamos fazer, transportar esse irmão como se estivéssemos transportando Jesus. Às vezes, Pai querido, era uma cesta básica que eu sou motivado a entregar para tal irmão, mas que seja o melhor nessa cesta básica. Eterno Deus,
Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Ensina o teu povo, Pai amado. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha aqui comigo.